Olá pessoal, eu sou Ricardo Serravari da Universidade do Boxe e hoje vimos aqui para analisar um pouquinho a luta aí de Robson Conceição contra Luiz Coria. Ele é um jovem, ele tem apenas 22 anos, né? Ele é americano com ascendência mexicana. Até essa luta com Robson ele tinha 11 lutas e 3 derrotas, né? Sendo 7 nocautes. Então é um pegador, 11 lutas, né? 7 nocautes, ele é um menino que pega bastante. E a gente pôde ver na luta que ele é o típico lutador mexicano, né? As origens dele mexicana. Então ele é o cara, ele é o pegador, ele é o que vai pra dentro e sai trocando golpe, caminha sempre pra frente. Você pode ver a luta toda, eu deixei aqui, ó, a luta tá passando aqui atrás, ela já subiu ao nosso canal. Quem ainda não assistiu a luta pode entrar lá, Universidade do Boxe, no YouTube, e pode acessar toda a luta. Vou deixar aqui embaixo também no artigo a luta para vocês poderem ver. Caminha o tempo todo para frente o menino. Robson, por sua vez, é 10 anos mais velho do que ele, tem 32 anos de idade, com cartel até essa luta de 14-0, com 7 nocautes. Né? O Robson, se a gente analisa o estilo dele de lutar, ele é um híbrido entre um estilista e um pegador. Né? Ele é um cara que ele se movimenta muito e tem uma pegada forte também. Só que se você analisar 14-7, ele não obteve assim tantos nocautes, não é como o nosso Popó, né? Vamos analisando aqui. Primeiro round. Os comentaristas, eles começam a falar muito sobre a questão do Robson, sobre a qualidade que ele tem, os comentaristas da ESPN. E sobre a luta dele com o Lomachenko, que ele ganhou nas Olimpíadas do Lomachenko. Pouca gente sabe disso. E depois, por um escândalo, um dos maiores que se pode ver no boxe, nos bastidores eles reverteram, né, a luta e deram a luta pro Lomachenko. Mas enfim, isso é outra história. Eu coloco aqui no primeiro round Robson balançando pouco a cabeça e sendo atingido por golpes retos, e mais utilizando boas combinações em resposta. Então eu dei esse round para Robson por 10-9. No segundo round foi quando aconteceu aí o primeiro aviso, que Robson estava dando golpes baixos. Primeiro aviso do árbitro, pouca gente viu esse aviso dele. Então quando ele no round seguinte, quando ele tira o ponto de Robson, porque ele já vinha avisando antes. E logo depois, Robson sofre um duro knockdown, um cruzadão de esquerda, que pegou aí bem na fonte. Foi um cruzado realmente muito forte mesmo. Poucos lutadores conseguiriam se recuperar, e Robson conseguiu se recuperar, né? E na metade do round ele ainda sobe o ritmo, mas Coria parece não sentir seus golpes e continua indo para cima. E Robson demonstra um excelente jogo de pernas. Todo campeão ele tem que ter esse coração, né? E Robson tem esse coração. Você vê que ele pegou, ele sentiu mesmo. Você vê que ele volta, mas ele demora aí quase um minuto para se recuperar, até que se recupera. Mas ele volta e vai para cima e conecta os golpes, mesmo ferido, né? Dá para notar que ele feriu também a boca, feriu o nariz. Já no terceiro round ele já começa já com esse sangramento que ficou até o final da luta. Então nesse round eu dei 10-8 para Coria, tá? O terceiro round foi um excelente round, tá? Robson se recuperou bem rápido, e essa é uma característica sua, de se recuperar bem rápido. Mas Coria parece não sentir os golpes de Robson. Robson foi mais consistente, mas precisa se mover mais. Nesse terceiro round, Robson foi muito mais consistente, tá? Só que eu acho que Robson ele precisa se mover mais. O que acontecia? Coria é um pegador, é um cara que vai pra cima. E Robson é um cara mais estilista, é um cara que usa bastante as pernas. E o que aconteceu depois do knockdown, né? Eu não sei se feriu o ego do Robson, ou se não havia estratégia da luta, por ser uma luta marcada aí meio em cima da hora, era um lutador, depois mudou para outro. O Robson aceitou muito a luta a curta e média distância, e você não deve fazer isso quando você vai lutar com um lutador trocador ou pegador. Você não deve, né? Você deve manter sua distância, trabalhar bastante os jabs, os golpes à distância, encurtar, mas sair rápido. E Robson o que fez foi aceitar a luta franca e trocar bastante golpe com Coria. Só que a gente não sabe se foi o efeito da desidratação, né? Se Robson sofreu muito para perder peso. A gente não sabe, mas parecia que Robson ou não estava com a pegada boa, pegando bem, encaixando os golpes, ou se é o menino Coria que realmente tem um queixo de aço, porque a gente via na luta entrando bem os golpes de Robson, e o menino nem piscava o olho, piscava, enquanto Robson sentia bastante os golpes dele, né? Então foi uma luta aí em que Robson
encaixou mais golpes, né? E o Corea encaixou menos golpes, mas quando pegava realmente, e a gente notava que Robson sentia os golpes. Então, nesse round, no terceiro round, eu também dei 10-9 para Robson. Quarto round, Corea começa a trabalhar com duros contragolpes de resposta. E o juiz tira um ponto de Robson por golpe baixo. Robson sempre aplicando excelentes combinações. Tá? E nesse round eu dei empate, porque Robson estava ganhando a luta, mas tiraram um ponto dele. Quinto round, foi um round mais morno, mas Robson com maior volume de golpes conectados, demonstrando um excelente jogo de pernas, e às vezes Robson aceita a luta, é aquilo que a gente falou nos rounds anteriores, né? E essa luta a curta distância é mais complicado para Robson, é mais arriscado para Robson, ele conecta mais golpes, mas quando ele toma, ele sente os golpes também. Nesse quinto round eu também dei para Robson 10-9. Sexto round, o juiz tira outro ponto de Robson, né? E os dois trocam duros cruzados de encontro. E eu acho que essa coisa de ficar trocando cruzado de encontro, né? Isso é loteria, né? Então isso não diz quem é o melhor nem o pior. É quem pegou o golpe, quem conectou. E eu acho que o Robson, no nível que ele tá, ele não devia estar partindo para isso. Eu não sei se foi o calor da emoção. E aí a gente entra toda na parte psicológica, né? Na parte que o lutador ele tem que ter esse controle emocional. Mas eles saíram trocando ali cruzados e qualquer um que pegasse podia cair. E Robson tinha muito mais a perder do que o Corea, né? Robson venceu o round, mas como ele perdeu o ponto, eu dou o empate. Round 7. Troca franca de golpes, que não era para ser feito, é o que eu falei, né? Não era para Robson tá se expondo tanto. Então ele teria que continuar a mover-se mais e não aceitar o jogo de Corea. Esse round eu dei para Corea, 10-9. Né? Porque Robson entrou no jogo dele. E o Robson entrou no jogo dele e ele nesse round foi superior, o Corea. Oitavo round. Foi um round parelho, os dois diminuíram um pouco o ritmo, mas Robson conectou melhor os golpes. 10-9 para Robson. Nono round, penúltimo. Corea vem para cima e Robson prevê os golpes. Mas ele dá para ver que ele sente quando os golpes de Corea encaixam, né? Foi uma luta franca a curta distância. E aí eu falo, como é que um lutador estilista vai lutar a curta distância com um lutador pegador, trocador? Sabe? Eu acho que essa estratégia foi errada, mas é o que eu falei, talvez não tenha tido tempo para analisar o rapaz, né? Que até então era praticamente um desconhecido. Então eu dei 10-9 para Corea. E o último round, Robson usa toda a experiência para conectar melhor os golpes. Robson parecia mais desgastado que Corea, né? Seu adversário, mas também se movimentou muito mais e conectou mais golpes. Então foi uma luta onde Robson conecta muito mais golpes, onde ele se movimenta muito melhor, né, do que o Corea. Só que o Corea, quando pega forte e o Robson sente. Foi uma luta mais ou menos assim. Daria aí 96-95 para Robson. Tá? Um pontinho de diferença, mas teve rounds aí, foi bem parelho. A decisão dos árbitros foram unânimes para Robson, concordaram comigo, com minha pontuação, mas eu acho que Robson se expôs demais. Houve erro de estratégia contra um trocador, a gente volta à luta, falando da luta. Será porque não conhecia, teve pouco tempo? Né? Será que o menino fez a luta da vida dele? A gente não sabe, é um desconhecido. Será que Robson começou a trocar porrada mesmo com o rapaz porque se feriu o ego depois de tomar aquele knockdown? Será que havia realmente uma estratégia, mas ele saiu completamente da estratégia? A gente não sabe, a gente tem que ouvir o lado de Dória, né? E ouvir o lado dos técnicos. E o nosso canal está aí aberto para eles, se eles quiserem falar um pouquinho sobre isso. Seria inclusive um grande prazer. Fiz recentemente o curso de Dória, os 2 módulos. Foi excelente o curso, muito bom mesmo. E aí, gente, agora a gente vai entrar em uma outra parte da análise, tá? Não vamos analisar mais essa luta, vamos analisar um pouquinho da carreira e da questão como está sendo levada a carreira de Robson. E isso serve também para esquiva, tá? Para esquiva Falcão. Imagina que você trabalha numa mina de diamante, tá? E você descobre um diamante dentro dessa mina. Esse diamante ele tem que continuar na mina ou ele tem que sair para ser valorizado? Se ele continua na mina, ele vai valer, não sei, 10. Se ele sai da mina, ele vai valer 1000. Tá? Então, é mais ou menos o que passa hoje, infelizmente, né? Posso dizer isso. É o que passa hoje com os lutadores. Você
ter uma carreira como essa, um diamante como esses meninos, né? Como, vamos falar, os atuais, né? Como Robson, como Esquiva. E você deixar esses meninos dentro do Brasil, treinando no Brasil, preso dentro do Brasil, esses meninos não se valorizam. E o mercado lá fora não está de olho. Então eu acho que Robson, que Esquiva, Robson já está com 32 anos, já passou da hora de explodir, né? Robson, medalhista de ouro na Olimpíada, né? Ele já era para ter tido essa disputa de título há muito mais tempo. Só que aí entra diversos outros fatores que a gente desconhece. A gente está analisando aqui de fora, entendeu? A gente não está no dia a dia nem sabendo os meandros do que acontece com as pessoas. Isso só quem vai saber é o próprio Robson, é o próprio Doria e é o Batarelli, né? São os três. Porque existem muitas coisas envolvidas. Não é só você ser muito bom, você ser um diamante e ir para os Estados Unidos. Não é. Hoje em dia, para você ser você ter a oportunidade de disputar um título, não basta você ser bom e ter um cartel. Hoje em dia você tem que ser um lutador vendável. Você tem que ter uma boa rede social, você tem que ter um bom relacionamento de marketing, né, com o seu público, com os outros públicos. Infelizmente você tem que ser polêmico. As pessoas, veja o que passa com a Amanda no UFC. As pessoas não gostam daquela pessoa certinha, daquela pessoa que vai. Isso não atrai público. Então o trash talk, que é o que fazia Muhammad Ali, né, também, que aprendeu no telecat, né? Ele fala isso nas entrevistas dele, que ele aprendeu no telecat, ele via como a luta de um cara que não era bom, estava sempre cheia, e como o cara ganhava um percentual da bolsa, ele fazia o trash talk mesmo. Então Muhammad Ali aprendeu ali, né, a fazer o trash talk. Então tem isso, e tem outra coisa, o inglês, né? Hoje em dia, se você não fala inglês, se você é uma pessoa, mesmo você sendo um lutador, se você não fala inglês, você não tem a visibilidade que é nos Estados Unidos, que é na Europa, entendeu? Então, se você não fala, você fica limitado. Como é que você vai interagir com o público se você não fala inglês? Então, são muitas coisas que realmente estão envolvidas, que a gente não sabe como é que tá. Se é um problema do seu promotor, se é um problema do técnico que não quer, né, não tem como morar nos Estados Unidos e não quer soltar. Eu não acredito, porque Doria hoje treina pessoas no mundo inteiro e poderia ter pessoas aí nos Estados Unidos para estar dando essa força. Tem a questão do inglês e tem uma coisa que para mim é o mais importante de tudo. Esse tipo de atleta precisa de sparring. Ele precisa ter atletas de alto nível ao lado dele, treinando com ele para que ele possa se desenvolver. E a gente viu isso hoje claramente na luta, que o Robson, parece que ele está sem ritmo. Ele é um fenômeno, um menino excelente, excelente, excelente. Mas você nota que parece que essa quarentena, essa coisa, parece que ele está sem ritmo, que ele não estava treinando 100%, né? Eu acompanho o Doria, né? Eu sou de Salvador também, apesar de eu estar morando aqui em Madrid, mas eu sou de Salvador, tenho muitos amigos ali, muitos amigos do boxe. Fiz os cursos de Doria, como eu falei há pouco, e Doria ele diz isso, a gente tem um problema aqui de sparring. Então o Robson hoje ele treina com um menino que veio do jiu-jitsu, que eu até conheço ele, que veio do jiu-jitsu, que faz MMA e tá lutando boxe. Então não é um menino que está focado só no boxe e para isso. E outra coisa é de outra categoria de Robson. Então esse tipo de atleta não pode tá passando por isso, não pode estar nesse tipo de estágio. Às vezes o Robson ele não quer sair da Bahia, ele tem as raízes dele, né? A gente sabe que os baianos, eu como um bom baiano sei disso, a gente sabe que a gente não pode ficar longe da nossa acarajé, né? Do nosso dendê, do nosso vatapá, da nossa bará, nossa moqueca de camarão. A gente não sabe, a gente não pode julgar o outro. Então eu deixo aqui o espaço aberto, né? Se o Batarelli, se o Doria, se o próprio Robson, alguém da equipe técnica quiser fazer algum tipo de comentário, nosso canal está aberto, né? Eu vou ter o maior prazer, né? Admiro demais todos eles. E outra coisa importante, depois dessa luta, o Robson ele se habilitou, né? E ele vai lutar pelo título mundial. Eu acho que essa é a informação mais importante de hoje. O título mundial da WBO peso pena, ele vai lutar contra Emmanuel Navarrete. Emmanuel Navarrete, que tem 32 lutas, somente uma derrota e 27 nocautes. Esse é um pegador nato, né? Imagine, 32 lutas, 27 nocautes. Perdeu somente uma vez.
E o combate já está fechado e ele vai acontecer até março de 2021. Deixo para vocês aqui o vídeo e mais abaixo aí também eu vou deixar a luta completa de Robson para que vocês possam dar uma analisada. Valeu? Universidade do Boxe.